A paz do Senhor, amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Jonas Rocha, da AD Templo Central, Arianópolis. Amados, passando aqui nesta data especial, onde o mundo todo comemora a Páscoa. E para nós é uma data memorável, porque nos faz voltar ao passado e vivermos o presente. Voltarmos ao passado quando nós nos lembramos da ordenança de Deus de instituir a Páscoa, ali através do libertador de Israel, Moisés, onde nós aprendemos bastante. E esta ordenança e essa atividade, essa festa, ela tem o seu significado especial para nós, que hoje servimos a Deus, para nós que compreendemos o verdadeiro valor da Páscoa, tá? A Páscoa aí para o mundo, ela é representada de várias formas. O mundo aí tem várias maneiras de declarar a Páscoa. Nós temos apenas um símbolo da Páscoa. A igreja apenas tem uma simbologia da Páscoa, porque só tem um que verdadeiramente representa a Páscoa da igreja, tá? Mas, para nós compreendermos bem a palavra Páscoa, o significado da Páscoa, é interessante nós compreendermos o significado dos nomes. Então, a palavra Páscoa em hebraico, ela vem do verbo que significa passar por cima, ou passar além, no sentido de poupar, A Páscoa não era só comemorativa, ela também representava a redenção e a santificação, advinda ali do símbolo histórico, conforme está escrito em Êxodo 12, 26 a 27. E nós vemos aí, exatamente quando Deus instituiu a Páscoa, nós vemos aí que Deus ordenou que fosse tomado um cordeiro, tá? E aí a palavra de Deus vai falar aqui no capítulo 12, exatamente toda a regra que deveria ser observada a escolher esse cordeiro para poder ser feita a Páscoa. E a palavra de Deus diz lá em Êxodo 12, versículo 5, que o cordeiro, ele deveria ser sem mácula, um macho de 1 ano, sem mancha, sem defeito algum, que deveria ser tomado, das ovelhas ou das cabras. E esse cordeiro ali, ele tinha uma representatividade, ele era uma simbologia, ele era uma tipologia, ele apontava exatamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é exatamente ele o verdadeiro sentido da Páscoa, que é ele exatamente a verdadeira representatividade da Páscoa, Jesus, a nossa Páscoa, tá? Então, o mundo aí comemora a Páscoa, com ovo de chocolate, usando o coelho aí como a figura da Páscoa. Mas nós, a igreja de Jesus, não. Nós, como igreja de Jesus, nós sabemos que é Jesus, o Cordeiro Pascual. Por quê? Porque foi Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Jesus que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo, tá? Foi Jesus que morreu por nós. A morte de Jesus foi vicária, foi substituta. Então, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a festa que foi instituída, através ali de Moisés, ordenada por Deus, apontava especialmente para Jesus. É por isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 5, que Jesus é a nossa Páscoa. É ele a nossa Páscoa, é ele a festa da nossa Páscoa. Por quê? Porque é ele o motivo de nós comemorarmos. Porque quando se fala de Páscoa, se fala de redenção, se fala de restauração, se fala de vida. E quem foi que morreu para nos dar a vida? Quem foi que tomou o nosso lugar para hoje nós termos vida e vida em abundância? Foi Jesus de Nazaré. Foi Jesus de Nazaré. Então, Páscoa não é ovo de chocolate, Páscoa não é o coelhinho, Páscoa não é simplesmente observarmos os rituais,
da festa tradicional em si, não. Lá foi necessário que fosse morto um cordeiro, mas esse cordeiro apontava para Jesus. Foi necessário que o sangue que fosse derramado desse cordeiro fosse colocado nos umbrais das portas, das casas, onde ali, tá certo, o povo de Deus morava, porque a palavra de Deus diz que à meia-noite, conforme fala no capítulo 11 de Êxodo, à meia-noite o anjo da destruição iria passar. Mas aonde estivesse a marca do sangue, nas vegas das portas, nos umbrais da porta, esse anjo estava ordenado a passar por cima, aí adiante, a poupar aquela família. Por quê? Porque o sangue ali representava exatamente a marca. E quem foi que derramou o seu sangue por nós na cruz do Calvário? Foi Jesus, a nossa Páscoa. Então, o sangue de Jesus é que nos dá o livramento. Nós fomos livres porque Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós. Então, é por isso que é Jesus a nossa Páscoa. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado, ou seja, que foste comprado outra vez, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, foi o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você, amado irmão, tá? Então, nós somos gratos a Deus porque hoje nós comemoramos a morte de Jesus, mas nós não ficamos só em comemorarmos a morte, porque sabemos também que ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos para garantir a nossa vitória. Para que a nossa vitória estivesse garantida, Jesus ressurgiu dentre os mortos para nos dar a vitória. Então, nós ficamos felizes porque Jesus morreu em nosso lugar, porque Jesus sofreu por nós, porque éramos nós que estávamos condenados à morte, era nós que íamos sofrer, era nós que íamos morrer. Mas Jesus tomou sobre si, como fala Isaías capítulo 53. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus vive, Jesus vive, Jesus ressuscitou. E essa é a garantia da nossa vitória. Esse é o maior motivo da nossa alegria, porque Jesus morreu para nos dar a vida. Mas não só morreu, mas garante a nossa vida, porque ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus, nos dando a vitória, garantindo a nossa vitória. Então, que Deus em Cristo vos abençoe. E não esqueça, Jesus é a nossa Páscoa. A paz do Senhor para todos em nome de Jesus.